Olá, programa Conectados com você. Obrigado pela sua companhia, né? Todo dia uma mensagem nova, né? Tá fazendo tão bem para mim, né? Espero que também faça bem para você, né? Porque é tão bom a gente trazer o Evangelho de Cristo, né? As suas histórias, né? Todos os acontecimentos e principalmente esses acontecimentos que nós estamos vivendo agora, né? Que antecedem a sua Páscoa e a sua ressurreição. Vivendo a sua paixão, né? Quer dizer, a história dolorosa da sua vida, a trajetória tão difícil, que praticamente combina com a nossa história, né? Quem não tem na vida uma história difícil, história de sofrimento, história de perseguição, histórias de dificuldades. E aí a gente vamos combinar, sabemos como nós devemos ultrapassar esses momentos com fé. Assim como Jesus viveu, né? Assim como ele viveu. Então vamos lá, hoje está no Evangelho de João capítulo 11, versículos de 45 a 56. Estamos diante de uma sentença, né? Depois da intolerância ali dos judeus, né, e das autoridades da época contra Jesus, né, entra um personagem extremamente importante para aquele momento e para a sentença. Caifás. Caifás era sumo sacerdote, ou seja, fazia parte da elite das autoridades daquele tempo e trabalhava no Sinédrio. O Sinédrio, uma assembleia judia, né, de anciãos da classe de dominantes daquela época, né, a qual diversas funções políticas ali existiam, também religiosas e também aqueles que faziam as leis. Então Jesus está num momento assim crucial da sua vida. Foi colocado no tribunal porque ele era praticamente um agitador do povo, né? E principalmente, olha que interessante, porque Jesus fazia milagres. Ele fazia milagres, ou seja, os milagres que ele realizava era visto naquela época como uma afronta. Que interessante, né? Principalmente como uma afronta política, né? E também, ou seja, a frágil tranquilidade política daquela época que existia, praticamente foi assaltada por um homem que roubou a cena daquele tempo, né, do seu tempo. Ele praticamente veio e mudou o rumo da história de todos. E aí entra a palavra, né? Melhor que um só homem morra a perder toda a nação. Vamos olhar aqui no capítulo 11, no versículo 48, né? Se deixarmos que ele continue agindo assim, todos acreditarão nele, virão os romanos e tirarão de nós o nosso lugar santo e também de toda a nação. Que audácia, né? Ou seja, o poder praticamente utilizado somente para o poder, né? Sem pensar nos menos, nas pessoas mais fragilizadas, né? Mais empobrecidas. Ou seja, mas o que eles não esperavam naquela época é que Caifás dissesse. Olha que interessante a fala de Caifás, né? Jesus morrerá, mas sua morte dará vida nova a todos os povos, culturas e nações. Sua morte será a salvação de todos. Ou seja, a decisão do Sinédrio, tudo aquilo que eles estavam combinando, né, todo aquele conluio, revelava exatamente o grande desígnio de Deus para o seu filho. Jesus morrerá, ou seja, a sentença já estava formulada, e a sua morte dará vida a todos os povos, ou seja, eles achavam que praticamente tudo se encerraria ali, que Jesus terminaria a sua missão. Mas não foi o que aconteceu, para a surpresa deles, e também, eu acredito, para a ciência deles, né? Ou seja, eles sabiam, né, que estavam diante de um homem que era diferente de todos. Jesus tinha na sua essência essa força, né, de mobilizar as pessoas, né, através da força transformadora do amor, né? E hoje, né, o que nós podemos nos perguntar diante desse evangelho? Ou seja, o que esse evangelho traz diante de toda afronta,
né, a gente pode se perguntar como que nós podemos abrir os caminhos, nós, homens e mulheres desse tempo, para que possamos nos encontrar com Deus, né, com Jesus. Ou o que hoje Deus é presente conosco, o que Ele enxerga da nossa sociedade, uma sociedade totalmente vazia, né, se construindo à custa do poder da ganância de poucos e vendo muitas pessoas sendo afastadas, principalmente da necessidade básica de viver, né? O que Jesus perceberia, né, na nossa relação, tanto com Ele para com os outros, né? Porque a gente sabe, Deus não poderia vir ao mundo hoje se Ele não percebesse, né, uma humanidade, abraçada pelo projeto e pela construção da paz. Né? Enquanto nós não construirmos caminhos de acolhida, de partilha, de solidariedade, de fraternidade, nós seremos impossibilitados de viver toda essa beleza do Evangelho no mundo de hoje, porque ainda os corações estão carregados de vingança, de ódio, de poder, de ganância e tudo aquilo que destrói a humanidade, né? Ou seja, e principalmente o individualismo, né, que vem roubando a cena de todo o mundo que nós vivemos, né? Esse mundo líquido, esse mundo vazio, perdido nas suas escolhas. Então vamos optar pelo caminho de Jesus, fazer a opção por Ele, né? E perceber nas entrelinhas do Evangelho, né, a sua relação com esses poderosos, com esses homens de força, como nós podemos transformar o mundo. E principalmente o nosso mundo dentro de casa, né? Que também, esse mundo externo, né, mundo de fora, ele praticamente reproduz o mundo que nós vivemos hoje, dentro de casa. Então espalhemos boas notícias sempre, né? Sejamos portadores da boa nova sempre. Ou seja, a dor de Jesus na perseguição, né, não foi para ele motivo de derrota, sem dúvida nenhuma. Aquela sentença dada a ele, ao contrário, foi motivo de vitória, porque ele sabia da missão que ele estava cumprindo, né, no qual Deus, o seu Pai, enviou ao mundo para isso. É isso. Que essa palavra te ajude a pensar no seu mundo, na sua casa, nas pessoas que você ama, né, e que você possa transformar o seu mundo num mundo bem melhor, né, utilizando todas as armas, né, utilizadas por Jesus. Armas que não ferem, que não destroem, sim constroem uma nova e verdadeira humanidade. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu, pela sua companhia aí, tá? Amanhã a gente se vê. Tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.